Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vai ser com o Carlos Almeida, que é o diretor do Luso Center em Bristol Community College. Então, bem-vindo outra vez, eu sei que já esteve cá, mas agora temos outras conversas para comunicar à nossa comunidade. Muito boa noite, Helena. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com a nossa comunidade. Exatamente. E agora vamos falar sobre os series culturais que está a acontecer no Bristol Community College, que isso é tanto importante. Sim. Como sabe, eu sou o diretor do Luso Centro no Bristol Community College e, como tal, todos os semestres nós promovemos uma série cultural. Já tivemos... alguns dos eventos já aconteceram, mas ainda vamos ter mais uns eventos para terminar com a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que vai ser no dia 5 de maio, mesmo no Dia Internacional da Língua Portuguesa. Sim. Tivemos uma celebração no mês de março da mulher, e, como tal, também celebramos o Dia da Mulher Cabo-Verdiana e tivemos uma das séries, dos eventos da série cultural foi com 3 mulheres cabo-verdianas no campus de New Bedford. Isso já passou. Também tivemos um escritor que veio de Cabo Verde fazer a apresentação do livro dele, que é o Acushnet Avenue. Tivemos essa apresentação no Museu da Baleia e ainda ele está por cá e também porque o livro que ele fez a apresentação é a continuação, no entanto, do livro Chiquinho de Baltazar Lopes, que tem aqui a tradução, e estamos a fazer, digamos assim, um périplo de apresentações destas 2 obras para dar não só à comunidade cabo-verdiana da Nova Inglaterra conhecimento de parte da literatura cabo-verdiana, mas também de toda a comunidade lusófona e americana. Isso é tanto importante, tanto Sim. importante. E ao mesmo tempo é importante também mencionar esses livros que estão em português ou também fazerem a tradução para inglês? Sim, pronto. O Chiquinho, claro que o Chiquinho é o original de Baltazar Lopes em português. Sim. Essa tradução foi feita por mim e a minha colega, a professora Isabel Rodrigues, da UMass Dartmouth, que foi lançado primeiramente no ano de 2019, no Museu da Baleia, a primeira apresentação. E depois disso fizemos várias apresentações do livro, mas como veio a pandemia nós interrompemos. E então estamos a reatar, digamos assim, a promoção da tradução, particularmente para a comunidade cabo-verdiana americana que não lê nem entende o português, portanto tem uma oportunidade de ler a sua própria história em inglês. Exatamente, e temos uma grande comunidade cabo-verdiana na nossa área, não é? Em Bristol County em geral, mas na nossa área de New Bedford temos uma grande comunidade cabo-verdiana ou descendência de Cabo Verde, não é? Sim. Porque é importante que muitos deles não sabem falar nem o crioulo, nem o português, e há a razão que eu acho que é uma das razões que fiz a pergunta sobre a tradução do livro, porque isso ao mesmo tempo sabemos que há uma grande comunidade de descendência cabo-verdiana que é importante saber a nossa história. Com certeza. E, aliás, parte da história do Chiquinho é parte da imigração cabo-verdiana para os Estados Unidos desde a indústria baleeira. Portanto, quando os cabo-verdianos americanos leem o Chiquinho em inglês, eles comentam, mas isso é a minha história, a história dos meus avós, a história dos meus bisavós. E então eles ficam admirados que
quer dizer, passam a conhecer a sua história melhor através da literatura. Eu acho que era uma excelente ideia trazer esse livro para a escola, como o elementary, não é? Ou a escola secundária, que eu acho que é importante também as jovens saber já a história do princípio, não é? Porque às vezes as pessoas só vão a saber mais tarde, não é? Mas que também é importante que essas raízes também é importante ensinar aos jovens de descendência cabo-verdiana desde o princípio, que faz parte da história deles. Com certeza, com certeza. O nosso objetivo é que algum dia, pelo menos alguns dos liceus dessa área que introduzem o Chiquinho, talvez no 11º ou 12º ano, que seria as classes mais propícias para os estudantes passarem a ler e a compreender a sua própria história, a história dos seus antepassados. Exatamente, que eu acho que essa história é tanto importante, porque o que acontece é que eles crescem, não é? E às vezes não dão o valor, não é? Mas sabendo desde o princípio que faz parte do que estão a estudar, é importante saberem que essa história, que eu acho que o que acontece muitas vezes, Carlos, é que às vezes quando se começa a ler e saber a história, a pessoa sente-se um pouco mais de ligação com a cultura cabo-verdiana. Com certeza, com certeza. A literatura tem esse dom de ligar, digamos assim, as histórias, as nossas histórias comuns. Ainda ontem estivemos a comentar como é que a literatura é tão importante em fazermos conexões com algo que em princípio pensávamos que não tínhamos. Mas isso transporta-nos para o lugar, digamos assim, a dar a conhecer cenários e histórias, não é? E essa é a magia da literatura, num sentido, sim. E esse livro do Acushnet Avenue, não é? Isso saiu há pouco tempo? Saiu em 2019. Mas aliás, paramos dos anos. Sim. Aliás, o autor teve, digamos assim, ele diz a ousadia de escrever o que ele considerou a continuação do Chiquinho de Baltazar Lopes, porque Baltazar Lopes tinha intenção de vir para os Estados Unidos conhecer a realidade da imigração cabo-verdiana para escrever a continuação do Chiquinho. Sim. Mas ele não pôde vir. E então, porque a história do Chiquinho termina com o protagonista a bordo do navio Atalanta a vir para New Bedford, para assim, encontrar com o pai dele que vivia na direção 102 South 2nd Street. E então, a história, a primeira parte, digamos assim, da história termina aí. E então, o José Cabral, pensando no livro que Baltazar tinha intenções de escrever, e ele já tinha o título, precisamente, Acushnet Avenue, que não conseguiu, então ele disse, vou ter essa ousadia de escrever uma continuação, o que é que a vida de Chiquinho nos Estados Unidos. Então parte o cenário, digamos assim, do Acushnet Avenue, é a vivência dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, particularmente em New Bedford. É tão lindo, uma grande história. É uma grande história e é importante que tiverem esse series, não foi agora em abril, não foi? Sim, foi em abril. E agora, no dia 5 de maio, vamos ter a culminação da série cultural com a celebração mundial da língua portuguesa. Vai ser das 9 da manhã às 10h30 e vai ser virtual uma vez mais este ano. Geralmente, na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, juntamos mais de 500 estudantes no Teatro
do Bristol Community College em Fall River. Mas ainda com os efeitos da pandemia, pensamos, pela segurança, não fazer o evento presencial este ano. No próximo ano, aliás, também no próximo ano vamos celebrar os 20 anos do Lusocentro. Aí, sim, vamos poder, esperemos que as coisas já estarão na normalidade, podemos nos reunir lá no Bristol Community College para não só celebrar os 20 anos do Lusocentro, mas para celebrar presencialmente o Dia Mundial da Língua Portuguesa. No entanto, sendo virtual, também, é claro, vamos poder ter muitos participantes que, se fosse presencialmente, não podiam se deslocar a Fall River. Portanto, eu acho que uma das coisas positivas que sei durante esta pandemia foi ter estes series virtual, não é? Porque o que acontece é que dá acesso a pessoas que não tinham oportunidade, que vivem nos outros estados, não é? Estar presente e saber nas series que é tanto importante. Eu digo sempre que a gente queremos voltar tudo a normal, devagarinho vamos chegar ao longe, mas ao mesmo tempo ter o acesso deste Zoom que foi obviamente foi importantíssimo durante esta pandemia, que isso vai continuar. E é bom ter as duas coisas, não é? Porque sim. Isso é ótimo. Aliás, uma das apresentações da Ser Cultural foi híbrida, não é? Tanto presencial lá no Museu da Baleia, como também virtualmente, que muitas pessoas puderam assistir do evento em casa, por exemplo. Exatamente. Gravaram esses series. Foi gravado, que é uma coisa que às vezes a pessoa não pode estar lá presente ou no dia não está cá, mas houve uma gravação desses series? Os eventos no Zoom são gravados. São gravados, sim. Portanto, os presenciais, somente presenciais, geralmente não. Sim, que é importante. Sim, mas é bom que tenhamos esses ficheiros para a posteridade, não é? Sim, os gravados. Assim. E sei que uma das coisas também, Carlos, que nós queremos falar é sobre o excelente programa que vocês estão a oferecer de intérprete. Sim. Eu coordeno o certificado português e inglês de intérprete no Bristol Community College e a partir de setembro vamos oferecer esse certificado de uma forma ainda mais acelerada e vai ser no campus de Taunton. Sim. E, portanto, os candidatos, claro, têm que ser fluentes tanto em português como em inglês e podem obter este certificado, que são 27 créditos em 2 semestres e meio. Portanto, se começarem em setembro, podem terminar o certificado no verão seguinte. Portanto, são 9 aulas, podem fazer 4 aulas no semestre de setembro a dezembro, outras 4 de janeiro a maio e depois podem fazer um estágio durante o verão e terminar o certificado de intérprete, que dá mais uma valia porque há necessidade de muitos intérpretes na nossa área, como sabe. E então essa é uma oportunidade de muitos pessoas bilíngues, não é, que falam e escrevem tanto português como inglês, de obter esse certificado e ter outras oportunidades de trabalho. Exatamente, e sabemos que o mercado e o grande mercado que existe, não é? Tanto nas escolas, em médicos, em clínicas, nos hospitais, em serviços sociais, sabemos mais do que nunca, não é? Temos a ver esse mercado aumentar e não haver pessoas que qualificam para poder obter esses trabalhos e trabalhos que pagam muito bem. É esse programa que vocês têm, que vão acelerar, não é? Esse programa do Bristol Community College de intérprete é tanto importante que sabemos que às vezes os estudantes estão a graduar do liceu e muitas vezes não sabem
o que é que vão fazer e muitas vezes não sabem, não compreendem que ser bilíngue ou falar as duas línguas, o mercado de trabalhos que existe é enorme. E então dar essa oportunidade aos nossos estudantes que são bilíngues obter esse certificado e agora vão acelerar é uma excelente oportunidade. Com certeza, e às vezes as pessoas não sabem a vantagem, não é, que nós como bilíngues temos em relação, digamos assim, aos monolíngues que só sabem inglês. E claro, muita gente, muitos dos nossos velhos, por exemplo, que não falam inglês, quando vão aos médicos precisam de alguém que seja a ligação entre a língua portuguesa e o inglês. E então essa é a vantagem dos nossos candidatos, digamos assim, que são bilíngues, que podem obter esse certificado e qualificar-se para servir de intérpretes nesses casos, que é uma profissão nobre. Às vezes as pessoas não pensam o quão importante é ter um intérprete para falar, se não podemos comunicar na outra língua, mas ter alguém que sirva de veículo, não é de ligação para outra cultura, outra língua. E então é uma profissão mesmo, não é fácil, mas é nobre. Exato. Ora, agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com o Carlos. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.